Olá, Librianos, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos fazer uma tiragem para os seus próximos 10 dias. É uma leitura coletiva, então pode fazer sentido com você no começo, meio e fim. Alguns já passaram por isso, alguns vão passar e outros estão passando, tá? Então, qualquer aspecto que julgue importante que tenha esse signo mapa, seja muito bem-vindo. Se puder, curta o vídeo, siga a página, assim vai me ajudar bastante e vai me incentivar também, tá? Essa leitura vai ser dividida em duas partes. A primeira, a gente vai falar o que o universo quer te dizer mesmo, né? De fato, mais importante. E na segunda parte, vamos falar a energia de uma pessoa aí perambulando a sua. Pode ser de contexto amoroso, familiar ou profissional também, tá? Então, bora lá para uma tiragem para os librianos para os próximos 10 dias. Primeira carta veio a luta, vidas passadas e momento a momento. Tava sem barulho esse tempo todo agora, desculpa os barulhos externos, mas moro perto de uma avenida, tá? Aqui, nessa leitura, Libra, eu sinto que vocês estão tentando desapegar de uma coisa que foi do passado. Pode ser algum costume seu, pode ser pessoas, pode ser problemas mesmo, físicos, né, sei lá. Mas é como se vocês agora, Libra, estivessem tentando desgrudar desse chiclete emocional que não é bacana, que não é legal, que não é o que você quer viver agora, é o que você pensa em outro futuro para vocês, né? Vocês querem agora finalizar um ciclo para de fato, então, conseguir viver as outras coisas, as outras maravilhas que vocês acreditam que tem que viver, que vai viver. Mas aí vem o universo e informa que é para você ter calma, não fazer com que essa energia seja muito depreciativa, que fala, assim, sabe quando a gente vê aquela situação com mal olhado, tipo com agonia, querendo sair logo dessa fase, porque tá te enchendo o saco já. E aqui fala para ter calma, porque é um processo. Nesse processo você ainda tá no processo, tá bom? Então no início a gente vê os librianos aqui tendo mais uma batalha interna e o universo falando para você ter calma, que esse processo é fundamental para você conseguir finalizar algumas amarras e principalmente entender o contexto de outras, né? Saber separar quem é você e quem é do outro. O engraçado é que eu vejo que pode ser uma questão que envolveu também tanto pessoas da sua família mesmo, ou seja, comportamentos, e você vindo aqui aprender a desamarrar esses problemas, essas situações, esses comportamentos que foram tão plantados em vocês, né? Tão encracados, sabe? Tipo, sabe quando o navio tá com aquelas crostas que tem que ir lá e raspar? Então, você tá em tratamento para fazer aquilo sair. Mais uma carta aqui, agora pra gente entender do que a gente tá falando. 3 de espadas, falando sobre essa questão de já foi o que tinha que ser, a briga já acabou e o que resta só é o campo da batalha, e você ainda observando, aqui ó, caiu uma carta, tá? E você observando o que sobrou dessas batalhas, né? Ou seja, questões sentimentais principalmente, como se houvesse também aqui um libriano que tá ainda muito machucado nas questões emocionais, né? Como se aquilo tivesse te abalado tanto e foi exposto uma verdade sobre algum relacionamento. Pode ser você com uma pessoa, no caso amorosa, né? E aí agora você entendendo todos os pós e contras desse relacionamento. Sabe quando a gente acha que a vida é encantada, ou também sabendo que a vida não é encantada, ainda escolhe permanecer nessa dança, nesse teatro, nessa vida descomprometida. Eu acho que quando eu vejo esses sátiros assim, ó, né, me dá uma energia muito de algo sátiro mesmo, sabe? Sem compromisso, sem eira nem beira. E aqui mostra que foi algo desse jeitinho que aconteceu energeticamente, tá? Pode ser você patrocinando essa energia circundar e outras pessoas também com esse descomprometimento dentro dessa ação, ou seja, foi uma pessoa irresponsável aqui que também assumia esse lado e com você, tá? Vamos ver aqui mais informações. O 2 de copas, então aqui a gente tá falando de amor, tá? Encaixe na sua situação, se foi você, se foi o outro, mas aqui reforça aquela situação de irresponsabilidade, né? Aquelas coisas que
só um fazia, ou aqui, como os dois estão, a gente pode falar também de um relacionamento que poderia também as duas ter o seu peso, a sua responsabilidade, né? E que agora precisa haver sabedoria para desenvolver isso. Por momento, eu não vejo questões de reconciliação, mas aqui sinto em dizer que uma das partes deseja sim a aproximação, que deseja voltar no seu caminho, que deseja, né, tentar novamente fazer com que aquilo dê certo, tá? E de fundo de deck a gente vem com quem? Com As de Copas, né? E diverso mundo. O engraçado é que reforça o que a gente estava falando, de eu vir alguém na sua direção ou você ir lá na direção da pessoa querendo desenvolver alguma coisa. Mas já digo que aqui envolve também questões de pessoas muito orgulhosas, sabe? Uma pessoa que não quer abrir mão das suas verdades, mesmo não sendo verdades, pode ser assim também teimosia, sabe? E essa pessoa tem o conhecimento que essas atitudes trazem para ela, mesmo que um orgulho momentâneo, quando chega à noite aqui é uma pessoa que sabe que devia fazer coisas que não foram feitas, mas ela sim assume, né, um desejo por você, tá? Um desejo barra amor, que veio o As de Copas, tá? Essa aqui, com a carta 3 de Espadas, era um relacionamento que tinha muitas mentiras, que tinha muitas ilusões, que não havia um desejo concreto e também não tinha isso revelado. Sabe quando uma pessoa não revela o jogo? E aí foi sim revelado, e aí a pessoa ficou o quê? Tristinha, né? Entendeu que quando caiu aqui à tona, a briga, entre aspas, rolou, e que resultou num 3 de espadas, ou seja, a tristeza, as conversas, as brigas, enfim, as verdades ditas e que foram magoadas. Aqui com a carta Cavaleiro de Copas, a gente vem com a carta 4 de Copas, que fala sobre esse ser também, né? Pode ser você ou encaixe na sua situação novamente, identificando que a oportunidade que havia, que não há mais, né? Você, talvez, nesses próximos 10 dias, a gente tá falando com questões de Libriano, que decide, de fato, né? Você ou outra pessoa decide, de fato, soltar essa situação e ir embora, nunca mais se sujeitar a ter um tipo de relacionamento assim, e isso vai ser bom pro seu futuro, porque depois daí você vai conseguir atrair relacionamentos que vão te trazer mais equilíbrio, né? Vocês vão conseguir encontrar pessoas que querem a mesma coisa que vocês, que desejam aplicar o que sabe. Não, desculpa, dei risadinha porque eu vi aqui no fundo que tem uma mocinha dando risada. Aí eu fiquei feliz. Mas enfim, pessoas que vão entender que agora você quer uma vida nova, que você passou sim por muitas coisas, mas que agora você tá em uma nova vestimenta, tá? Vamos aqui ver pro 2 de Copas. Veio aqui a carta 3 de Ouros. Vou pedir uma clarificação dessa carta 3 de Ouros, por favor. Veio aqui a carta O Julgamento. Vixe Maria. Aqui vai haver um julgamento, viu? Como assim? Aqui cada um vai ficar com o seu valor. Cada um vai arcar com as consequências. Sabe quando aqui de fato tá acontecendo? É como se o cara tivesse falado luz, câmera, ação e começou. O que é bom vai ir para você, cada um vai ficar com a sua demanda, cada um vai ficar com os seus resultados. Se você trabalhou bem, você vai receber um bom salário. Se você não trabalhou bem, o seu salário aqui vai ser pouco. E aí a gente encaixa para situações amorosas, ou seja, se você foi sacana, a pessoa vai ter o valor de que um sacana merece receber. Se você foi a questão aqui da vítima, você vai ser reconhecida, ou seja, você vai falar, não, realmente você não teve culpa e você teve culpa, mas né, o universo não é justo? Sim, é justo. Então, independente se você fez sabendo ou não, ou outra pessoa, ela vai ter o que merece, entendeu? Independente. Eu te amo, mas independente se você rasgou uma folha, você vai ter que pagar por aquela folha rasgada. Mais informações aqui pra gente terminar essa situação aqui que o universo quer te passar sobre essa pessoa.
Veio aqui a carta 9 de copas, a carta 10 de ouros. É você observando aqui o que você conquistou com isso tudo. Sabe quando você começa a admirar a sua história e entender que onde você chegou foi por mérito teu? Vai começar a ter a pausa para observar o que está em volta. Sabe quando a sua vida começa a ficar calma, quando a sua vida começa a tomar um rumo diferente, quando a sua vida começa, com a Imperatriz aqui, a ter abundância, né? Você vai entrar em um período de muita abundância, ou seja, pode não somente do lado financeiro, mas com essas duas cartas aqui é diferente, porque eu vejo que é uma mudança tanto no sentimento quanto na questão financeira. E essa carta aqui, Imperatriz, para vocês que estão solteiros, pode ser aí o surgimento de uma nova pessoa assim no seu caminho, e para algumas de vocês é de fato vocês se dando valor, se cuidando, indo atrás do que você quer, do que você espera, tá? Mas saiba que antes vai ter um julgamento. Mais uma carta aqui pra gente finalizar. E aqui a carta da Roda da Fortuna. Já conectando aqui as cartas abaixo, existe sim, para quem quer o reconciliamento. Aqui também a gente está falando, além da questão da abundância, essa pessoa observando que perdeu, tá, algo que tinha sólido antes, pode ser alguém que se separou aí de uma família, enfim. E também aqui a gente vê uma pessoa sabendo que botou em jogo tudo aquilo que gostava e acabou perdendo. Então, sabe quando eu vejo que era um ser que tinha duas opções que acabou ficando com nenhuma. Desculpa, tá? Mas é isso. E o surgimento de um novo começo aqui, né? De um novo começo não, de uma nova abundância, de um novo jardim aí com coisas que você plantou e vai colher logo em breve. E aqui abaixo, quando a carta dá 2 de copa junto com 3 de espadas e aqui o julgamento, quem caiu? A Roda da Fortuna. Ou seja, depois que essa chave virar, depois que nessa sala que foi pessoas entrou, ou seja, decidido que cada um vai ficar com o seu resultado, vai de fato agora virar a chave e cada um vai assumir a sua posição. É como se houvesse aqui mudanças de papel, o jogo virando de fato também em questões de se você foi desiludida, essa pessoa agora recebendo isso em troca, né? Em questões de alguma coisa no trabalho, alguma coisa. Isso vai voltar em alguma forma, vai voltar, entendeu? A pessoa vai pagar aqui o que ela fez pra vocês, beleza? De fundo de deck a gente tem aqui o 9 de espadas e a carta o Imperador, eu falei o Empendurado, sei lá. O pendurado. Isso agora também reforça que a gente não é negativa, a gente não é vingativa também, mas a gente gosta de saber que a outra pessoa não tá tão bem assim, entendeu? E aqui é de fato isso que tá acontecendo. A gente pode estar falando de uma pessoa agora na sua energia que caiu em vícios, que realmente não sabe mais o que fazer, que as condições atuais do mesmo não fazem com que ele tenha saídas bacanas do que tá rolando por lá, entendeu? E agora você de outro lado aqui, conseguindo se desfazer, se desgrudar dessas experiências que não foram tão positivas. E para alguns, e para a maioria de vocês também, a gente vê que isso é coisas do passado, de outras vidas. Ou se não, pessoas na sua família como mulheres que se tinha muito esse comportamento que você sai, né? E você também aprendendo a ter a autoconfiança necessária para seguir em frente. Essa foi a primeira leitura para vocês. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Vamos agora para o segundo bloco, onde a gente puxa especificamente a energia de uma pessoa na sua direção. Pode ser a mesma dessa leitura, pode ser outra, ou podem se conectar, tá ok? Então, só um minutinho. Bora lá para a segunda etapa, Libra. Vamos puxar aqui a energia de uma pessoa no seu campo. A gente veio com a luta de novo. A criatividade, que no caso é a Imperatriz, tá? E aqui, momento a momento, que foi a outra carta que caiu pra vocês. Isso aqui me clarifica muito que ainda a gente tá falando da mesma pessoa no seu segundo, na primeira parte, perdão. E completude. E pode ser uma pessoa aí amorosa. Eu ia falar
mãe, irmã, amiga, alguma mulher que também já é mãe, para você conseguir identificar essa energia. E por hora, né, escrito aqui, é uma pessoa que vocês podem sim estar em conflito com relação a algo, né? Não sei nada com relação a filhos, mas você vai saber o motivo dessa discussão. E aqui fala que essa pessoa, na sua energia, ainda existe sim aquela energia de conflito, aquela energia de querer caçar assunto, de querer ir atrás de você, de querer falar coisas ainda que ela acha que precisa ser falada, sabe? Aqui tem energia de uma pessoa que tem um anseio de vir falar com vocês, tá? E também reforçando que essa pessoa, ela tá arquitetando, fazendo alguma estratégia para ser necessário a vinda até o seu encontro, com o momento a momento, que aqui é o 2 de ouros, tá? Vamos pegar aqui mais cartas pra gente entender sobre essa pessoa. Gente, essa leitura tá bem específica, tá bom? A gente tá falando aqui do Papa com 2 de ouros e o 2 de espadas com 4 de ouros. Primeiramente, essa energia aqui mostra, sim, como se fosse um relacionamento, né? Pode ser ele agora focado mais em questões amorosas, né? Por cartas que caíram aqui, como o Papa e o 4 de paus. E também a gente pode estar falando de um trabalho, enfim, encaixa na sua situação. Existe alguém aqui, principalmente quando a gente falou na primeira parte sobre a questão da criança, a gente vê aqui o Papa e uma criança, ou seja, tem de fato algum ser aqui envolvido. Pode ser questões de pensão aqui, falando sobre término de relacionamento, né? Ou seja, pode ser um cachorro hoje em dia, pode ser dívidas, casa, carro, enfim. E agora existe a questão do que precisa ser feito, é o equilíbrio. Mas aqui parece que tem alguma parte muito irredutível a querer ter esse equilíbrio. E de fato é o que ocorre, o que foi mostrado aqui com a carta 2 de espadas, com o 4 de ouros. Principalmente quando essa versão aparece, fala que é uma pessoa aqui que precisa equilibrar as suas energias, né? Como água, fogo, terra e ar. Pode ser uma pessoa aqui muito descontrolada emocionalmente com a carta 2 de espadas e com essa versão aqui, ó, entre raios e trovões, tá vendo? Então essa pessoa acaba tendo comportamentos infantilizados, há aqui uma questão muito de apego, há uma questão aqui muito de orgulho e sentindo, né, precisando falar, você está protegido, tá? Principalmente com esse símbolo aqui atrás das costas do Papa, é um símbolo de proteção, tá? A gente conseguir concluir aqui, a gente fala sobre a carta 4 de paus, que é relacionada a uma estabilidade. Pode ser ela dentro de uma família, como a gente já falou, enfim, vocês entenderam. Pode ser também um local de trabalho aqui, que eu vejo que vocês vão acabar descobrindo nesses próximos dias, que há uma questão de desequilíbrio nesse lugar, né? Pode ser pessoas aí sendo ou privilegiadas de uma forma que não devia ser, meio desigual, mas a gente vê uma questão de conflito aqui, tá? Mesmo que não caiu a carta 5 de paus, é uma pessoa que o difícil tá aqui, ó, na mente da pessoa. A gente vê aqui com a carta papisa e o eremita, assim, de costa. E aqui, né, além da questão da criança que nos remete a falar sobre, você descobriu uma nova forma de ver a vida, de ver a sua espiritualidade, de conversar com o universo, de conversar com Deus. E agora você vai aprender de quais outras formas eu posso fazer isso, entendeu? Depois a gente vê aqui com 2 de ouro junto com a rainha de ouros, falando sobre esse desgaste, que essa situação de fato é o que te traz, é o que faz você ter mais desgaste dentro dessa situação. Porque, de novo, a gente fala sobre uma pessoa que pode ter algum orgulho e é mais pragmática, é uma pessoa que gosta de ser sempre abundante, mas também ela se corrói, né, com essas questões de responsabilidade. É uma pessoa que tem contatos e informações sobre vocês, tá? E realmente a gente tá falando de uma mãe, digamos, tá? Depois a gente vem aqui com a carta do Sol, nessa versão de baixo do 2 de espadas, que o que reforça que depois dessa situação vai haver vitória, claro, mas que ainda há desafios pela frente, até em questão dessa mesma pessoa, ou seja, ela vai dar uma trégua para vocês, mas ainda é uma pessoa que vai permanecer por um tempo, ou por 2 ou 3 mais batalhas aí na sua vida, tá?
Debaixo do 4 de ouros, a gente vem com a carta 8 de ouros. Aqui informa que existem pessoas no seu caminho também que vão te ensinar funções novas, que vão querer te passar algum conhecimento que julga importante, e você também vai ter pessoas dessa mesma energia em volta de vocês querendo ensinar coisas diferentes para vocês. Vocês vão sim entrar nessa jornada como um aprendiz, mas é algo que futuramente vai te trazer também essa habilidade e também vai ser fonte de renda se porventura desejar. É como se a vida estivesse te ensinando de uma forma diferente a pescar o peixe, tá bom? De fundo de deck a gente vem aqui com a carta a força inversa, junto com o 7 de ouros, que de fato reforça o lado de que há um conflito sim na vida do libriano, que são questões que precisam ser reveladas, que precisam ser enfrentadas, para que consiga fluir uma outra versão sua sobre isso, tá? Precisa ter a verdade sendo assumida aqui de fato, tá ok? E aqui uma pessoa pode sim virar as costas, né? Se for você por uma pessoa libriana, e se for uma pessoa por libriano, você virando para ele, tá? Existe aqui a espiritualidade reforçando sobre os desejos que são realizados, mas por hora é muita coisa acontecendo. Então vamos arrumando cada setor, cada parte, para futuramente a gente conseguir se alinhar de uma forma que conseguimos receber os bens que tem depois dessa corrida maluca, digamos assim, tá? Para terminar, vamos tirar aqui com Pergunte ao Oráculo, uma cartinha para vocês. Vamos lá. Uma cartinha. Para que o novo nasça, o velho precisa morrer. Desapegue-se, crendo sempre na vitória infalível, que a gente acabou de falar antes de tirar essa carta, praticamente. É isso, Libra. Espero que tenham entendido, que faça sentido com vocês e pra vocês. Até a próxima leitura e tchau. Por favor, curta o vídeo. Não custa nada.